Você já se imaginou vivendo algo que parecia impossível? Algo que mudaria completamente sua vida e a forma como você vê o mundo? Esta história vai te surpreender. Se você gosta de histórias envolventes, fique até o final. Prepare-se, porque o que você vai ler é uma mistura de mistério, emoção e superação que só a vida real poderia inspirar. Naquela manhã de fevereiro, Clara chegou à fazenda como se estivesse atravessando um portal para o passado. Cada passo ecoava nas tábuas gastas da ponte de madeira que levava à casa principal. A memória do dia em que seu marido desapareceu ainda ardia em sua mente. Uma dor que o tempo não conseguira apagar. Ela segurava firme a alça da mala de couro, sentindo a tensão em cada músculo. O silêncio parecia maior que o habitual, e até os galos pareciam ter se calado, como se a fazenda inteira prendesse a respiração. Clara respirou fundo e se lembrou de como tudo começara. Há quase 3 anos, Joaquim desaparecera sem deixar rastros, e desde então ela vivia dividida entre esperança e resignação. Mas algo dentro dela dizia que precisava voltar. Ao empurrar o portão rangente, um arrepio percorreu sua espinha. Nada parecia ter mudado. O curral ainda estava ali. As árvores lançavam sombras longas sobre a casa, e o som distante do rio parecia chamá-la. Clara avançou pelo caminho de pedras, sentindo que cada passo a aproximava de respostas, que nem sabia se queria encontrar. Ao abrir a porta da casa principal, a madeira gemeu, lembrando-lhe histórias antigas de sua família. O cheiro de mofo misturado ao perfume das flores que Joaquim cultivara a invadiu. Era como se ele ainda estivesse ali, observando cada movimento dela. O coração de Clara disparou, mas ela se obrigou a continuar. Havia muito para descobrir e a verdade não esperaria por medo ou hesitação. Enquanto caminhava pelo corredor, lembranças começaram a invadi-la. A última vez que estivera ali com Joaquim, ele sorrira, prometendo que tudo ficaria bem. Mas naquela noite, o céu escurecera de repente, e ele saíra para acalmar o gado que se agitava por causa da tempestade iminente. Nunca mais voltou. A fazenda permaneceu abandonada por meses, até que Clara decidira deixar a cidade e tentar reconstruir sua vida. Mas agora, algo inexplicável a puxava de volta. No centro da sala, um velho relógio marcava uma hora parada, provavelmente desde o dia do desaparecimento. Clara passou a mão sobre a madeira gasta, sentindo a energia acumulada de anos de silêncio. Era estranho, mas o tempo na fazenda parecia ter parado junto com ele. Ela continuou explorando os cômodos, observando cada detalhe. Alguns objetos pareciam intocados, como se estivessem esperando por ela, enquanto outros mostravam sinais de abandono. Cortinas rasgadas, xícaras caídas, o chão empoeirado. Ao chegar à varanda, Clara parou. A vista do campo era deslumbrante. O sol refletia no rio, e as plantações se estendiam até onde a vista alcançava. Mas algo chamou sua atenção. No canto do galpão, entre o mato alto, havia uma marca estranha no chão, como se alguém tivesse passado recentemente. Clara engoliu em seco. Não sabia se era imaginação ou realidade, mas algo dizia que não estava sozinha. O mistério do desaparecimento de Joaquim começava a se revelar. Enquanto caminhava em direção à marca, Clara notou pequenas pegadas de cavalo no barro úmido, parcialmente apagadas pela chuva da noite anterior. Um frio percorreu sua espinha. Quem teria passado ali? E por quê? A curiosidade venceu o medo, e ela se aproximou tentando distinguir detalhes. O coração batia rápido, quase como se respondesse ao ritmo do passado que insistia em se revelar. De repente, um som seco a fez parar. O bater de uma porta ao vento. Clara girou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas a casa, os campos e aquele silêncio carregado de expectativa. Respirou fundo e decidiu que precisava explorar o galpão. A cada passo o ar parecia mais denso, e a sensação de que algo aguardava por ela se tornava quase insuportável. Ao abrir a porta do galpão, Clara foi surpreendida por uma visão inesperada. Objetos antigos, ferramentas enferrujadas e caixotes empilhados, mas no fundo, algo brilhava sob a luz que entrava pelas frestas. Ela se aproximou e encontrou uma caixa de madeira pequena,
com símbolos estranhos gravados na tampa. O coração disparou. Era uma caixa que jamais deveria estar ali, mas parecia ter sido deixada para ela encontrar. Clara abriu a caixa com cuidado e encontrou cartas antigas amareladas pelo tempo, escritas por Joaquim. Suas mãos tremiam enquanto desdobrava o papel. Cada palavra carregava emoção, medo e esperança. A primeira carta dizia: "Se você está lendo isto, significa que consegui escapar, mas não consegui voltar para você. A verdade é mais perigosa do que imaginamos. Confie em seu instinto, Clara. Ele a guiará para mim." As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Pela primeira vez em anos, sentiu uma faísca de esperança. Joaquim estava vivo, e de alguma forma havia deixado pistas para que ela o encontrasse. O mistério que a atormentava finalmente começava a se desvelar, mas também trouxe novas perguntas e perigos desconhecidos. Clara fechou a caixa e olhou para o horizonte. A fazenda, com todos os seus segredos e lembranças, parecia pulsar com vida própria. Ela sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que a levaria por caminhos desconhecidos, mas estava determinada. O amor e a coragem seriam suas maiores armas para desvendar o que realmente aconteceu com Joaquim. O vento continuava a soprar, carregando o cheiro da terra molhada e das árvores frutíferas, como se a própria natureza a encorajasse. Clara respirou fundo, ajustou a alça da mala e deu o primeiro passo rumo ao que parecia impossível, mas agora era inevitável: descobrir a verdade e trazer seu marido de volta, custasse o que custasse. Clara permanecia parada no galpão, a caixa de madeira fechada entre as mãos. O coração ainda acelerado parecia ecoar pelo espaço silencioso. A carta de Joaquim queimava em sua mente. Ele estava vivo, mas o que havia acontecido com ele? E quem, ou o que, o mantivera afastado durante todos aqueles anos? Cada pergunta parecia abrir portas para um labirinto de mistérios que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Ela respirou fundo e decidiu que precisava explorar mais. O galpão, embora antigo e desgastado pelo tempo, escondia cantos que ela jamais observara antes. Entre caixotes e ferramentas, Clara encontrou uma velha corda enrolada e um baú pequeno, trancado com um cadeado enferrujado. Sua mão tremeu ao tentar abrir, mas a ferrugem dificultava qualquer movimento. O que poderia haver ali dentro? Uma parte dela temia descobrir, mas a outra sabia que as respostas eram ali mesmo, escondidas sob o pó e o silêncio de anos. Enquanto examinava o galpão, Clara percebeu algo estranho nas paredes. Riscos leves e marcas de garras, como se algum animal tivesse passado por ali, ou talvez alguém tentando se esconder. Um arrepio percorreu sua espinha. A fazenda, que antes parecia apenas vazia e silenciosa, agora carregava uma sensação de presença, como se histórias antigas se aglomerassem nos cantos escuros. Ela sentiu que não estava sozinha, e a determinação de seguir em frente se misturava com um medo que crescia a cada instante. Decidida a encontrar mais pistas, Clara saiu do galpão e caminhou pelo quintal. O sol começava a se erguer mais alto, iluminando os campos e revelando detalhes que antes permaneciam ocultos. Ela notou pequenas depressões na terra úmida, pegadas de cavalo que seguiam em direção à mata próxima. Seu coração disparou. As marcas pareciam recentes, e não havia dúvida. Alguém estivera ali, talvez há poucas horas. Seguindo as pegadas, Clara chegou à beira de um pequeno bosque que margeava a propriedade. Árvores antigas formavam sombras longas, e o vento sussurrava entre os galhos, trazendo uma sensação de alerta. Ela avançou com cuidado, mantendo os olhos atentos a qualquer sinal de movimento. Cada passo que dava parecia levar não apenas ao passado de Joaquim, mas também a segredos que a fazenda guardava, desde antes de ela nascer. Entre as árvores, encontrou um tronco caído coberto de musgo. Ao lado, um pequeno amontoado de pedras chamava a atenção. Curiosa, Clara se aproximou e percebeu que eram pedras empilhadas de forma deliberada, como se alguém tivesse marcado um caminho ou deixado uma mensagem silenciosa. Seu instinto dizia que Joaquim poderia estar ligado àquilo. Ela pegou uma das pedras e, ao virá-la, encontrou um pequeno recorte de couro preso,
com iniciais gravadas. J. Kem. O coração dela disparou. Era dele, sem dúvida. Enquanto examinava as marcas, um som distante chamou sua atenção. O estalo de galhos quebrando sob passos leves. Clara parou imediatamente, segurando a respiração. Quem estava ali? Seu instinto dizia para fugir, mas algo mais forte a mantinha no lugar. Lentamente, seguiu em direção ao som, mantendo os olhos fixos nas sombras que se moviam entre as árvores. Cada passo aumentava a tensão dentro dela. Chegando a uma clareira, Clara finalmente avistou algo que não podia acreditar. Um pequeno cavalo amarrado a uma árvore, com uma manta velha sobre o lombo, e ao lado, um pacote enrolado em pano. Aproximou-se com cuidado e, ao abrir o pacote, encontrou mais cartas e um caderno de anotações de Joaquim. As palavras escritas à mão contavam parte da história que ele nunca pôde contar. Ameaças de homens desconhecidos, viagens secretas e o esforço para protegê-la mesmo à distância. Enquanto lia, Clara sentiu uma mistura de alívio e angústia. Cada linha revelava o quanto Joaquim havia sofrido e o quanto se sacrificara para manter a segurança dela. Mas também havia esperança. Ele havia deixado instruções precisas para que ela pudesse encontrá-lo, e agora cabia a Clara seguir aquelas pistas e decifrar os enigmas escondidos na fazenda. O vento começou a soprar com mais força, e Clara percebeu que o tempo estava mudando. Nuvens escuras se formavam no horizonte, e o cheiro de chuva chegava antes mesmo das gotas. Ela sabia que precisaria se apressar para buscar mais respostas, mas uma sensação estranha a fez olhar ao redor. Não estava sozinha. Uma sombra se movimentou rapidamente entre as árvores, desaparecendo antes que pudesse identificar qualquer coisa. Clara engoliu em seco e respirou fundo. O medo ainda existia, mas a determinação era mais forte. Ela precisaria confiar em seu instinto, assim como Joaquim pedira, e avançar mesmo diante do desconhecido. A cada passo, sentia que estava mais próxima da verdade e, ao mesmo tempo, mais envolvida em uma trama que ultrapassava tudo o que poderia imaginar. Decidiu retornar à casa levando consigo as cartas e o caderno. O caminho de volta parecia mais longo e silencioso, como se a própria fazenda estivesse testando sua coragem. Cada sombra, cada som do vento, lembrava-a de que estava entrando em território desconhecido, mas também de que não podia desistir. Ao chegar à varanda da casa principal, Clara olhou para o horizonte e percebeu algo que lhe aqueceu o coração. Um fio de esperança brilhava entre as nuvens. Ela sabia que ainda havia perigos e mistérios a desvendar, mas também sabia que cada pista encontrada a aproximava de Joaquim e da verdade. Pela primeira vez em anos, sentiu-se viva, pronta para enfrentar o que fosse necessário. A noite se aproximava, e com ela a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Clara ajustou as cartas na bolsa, respirou fundo e entrou na casa, determinada a planejar seus próximos passos. A jornada apenas começava, mas ela sabia que cada decisão, cada movimento, poderia aproximá-la do reencontro tão sonhado. E pela primeira vez desde o desaparecimento de Joaquim, sentiu que não estava sozinha. A noite caiu lentamente sobre a fazenda, envolvendo tudo em sombras profundas. Clara acendeu um lampião na sala principal e a luz fraca tremeluziu sobre as paredes antigas. As cartas e o caderno de Joaquim estavam sobre a mesa, espalhando pistas que pareciam misturar memória e mistério. Cada palavra lida fazia o coração dela bater mais rápido. Cada frase continha medos e segredos que ele nunca pôde compartilhar pessoalmente. Ela respirou fundo, tentando organizar suas ideias. As instruções de Joaquim eram claras, mas fragmentadas, como se ele tivesse deixado apenas pequenas peças de um quebra-cabeça que agora cabia a ela montar. Alguns trechos mencionavam encontros secretos, locais específicos da fazenda e sinais que apenas Clara poderia reconhecer. A sensação de que ele estava próximo, embora invisível, crescia a cada momento. Decidida a não perder tempo, Clara pegou a lanterna e saiu em direção ao galpão novamente. A chuva da tarde havia deixado a terra úmida e o cheiro de chuva misturado à vegetação trazia lembranças de tempos antigos. Enquanto caminhava, os grilos e o vento sussurrante
pareciam formar palavras que só ela podia ouvir, como se a própria natureza quisesse ajudá-la a seguir em frente. Chegando ao galpão, Clara percebeu que as pegadas de cavalo haviam desaparecido. Um silêncio pesado pairava no ar. A caixa e o caderno de Joaquim ainda estavam ali, mas algo indicava que não estava sozinha. Uma sensação estranha percorreu sua espinha, uma mistura de medo e alerta. Lentamente, começou a examinar o espaço, reparando em detalhes que antes passariam despercebidos. Pequenas lascas de madeira no chão, marcas sutis nas paredes e um cheiro de fumaça antiga que parecia recém-passada. Ela se aproximou do canto mais escuro e encontrou uma pequena abertura no chão, quase camuflada pelo pó e pelo mato seco. Curiosa, Clara se abaixou e percebeu que se tratava de uma espécie de túnel rústico, estreito e coberto de teias de aranha. Cada passo em direção à entrada fazia seu coração acelerar, mas algo dentro dela dizia que aquele era o caminho certo. Ela pegou um pedaço de corda do galpão e amarrou à cintura, pronta para explorar o que quer que estivesse escondido ali embaixo. Antes de descer, Clara olhou ao redor. O vento parecia mais forte, e a sensação de ser observada crescia a cada instante. Com cuidado entrou no túnel, avançando devagar. A escuridão parecia engolir tudo, e cada som, o gotejar da água, o farfalhar de folhas acima, reverberava pelo espaço estreito. Mas algo a guiava, a intuição que Joaquim mencionara em suas cartas. Ela precisava confiar. Após alguns minutos, o túnel se abriu para uma pequena câmara subterrânea. Clara iluminou o espaço com a lanterna e seus olhos se arregalaram. Havia objetos antigos espalhados, baús, ferramentas e, no centro, um banco com mais cartas e um mapa parcialmente rasgado. Ela se aproximou e começou a ler, sentindo que cada linha aproximava a de Joaquim, mas também de perigos que desconhecia. Entre os papéis, havia instruções que indicavam encontros noturnos, lugares de esconderijo e referências a pessoas que a observavam de longe. Clara percebeu que o desaparecimento de Joaquim não fora por acaso. Havia algo ou alguém que desejava separá-los. O medo cresceu, mas a coragem se impôs. Ela precisava continuar, decifrar cada pista e seguir o caminho que Joaquim havia deixado para ela. De repente ouviu um estalo atrás de si. Clara girou rapidamente, mas não havia ninguém. O túnel parecia mais apertado, e a luz da lanterna revelava sombras que se moviam de forma quase imperceptível. Ela engoliu em seco e manteve a calma, lembrando-se do conselho de Joaquim. Confiar no instinto. Cada passo era medido, cada movimento pensado. O túnel parecia conduzi-la não apenas aos segredos da fazenda, mas aos mistérios que cercavam o desaparecimento de seu marido. Clara continuou seguindo o túnel até encontrar uma passagem estreita que dava para o quintal, próxima a uma parte da mata que antes não havia explorado. Lá fora, a chuva da noite começava a cair de forma fraca, pingando nas folhas e no solo, criando um ambiente quase místico. O aroma da terra molhada misturava-se à sensação de proximidade, como se Joaquim estivesse ali, aguardando-a. Enquanto avançava, Clara encontrou mais pegadas de cavalo, desta vez mais nítidas, como se indicassem um caminho específico pela propriedade. Ela decidiu segui-las, mantendo os olhos atentos e a respiração controlada. Cada passo a levava mais para dentro do passado de Joaquim e da própria fazenda, e cada sombra parecia esconder respostas ou ameaças. Chegando a uma clareira iluminada pela lua, Clara avistou um pequeno abrigo improvisado entre as árvores. Havia sinais de ocupação recente, restos de lenha, um cobertor amarrado e, sobre uma pedra, mais cartas cuidadosamente empilhadas. Ela se aproximou com cuidado, seu coração batendo acelerado. Ali, finalmente, sentiu uma conexão direta com Joaquim, uma prova de que ele estava próximo e que os anos de separação não haviam diminuído o vínculo entre eles. Clara pegou as cartas e leu em voz baixa. Cada palavra era carregada de emoção, esperança e instruções precisas para o que ainda estava por vir. A chuva aumentava, mas ela permanecia firme, sentindo que cada pista encontrada a aproximava do reencontro.
Pela primeira vez em meses, sentiu que a escuridão da perda começava a ceder lugar à luz da esperança. Ao retornar para a casa, Clara sabia que a jornada estava apenas começando. As cartas, o túnel e os sinais de presença de Joaquim revelavam que ainda havia muitos segredos a descobrir, perigos a enfrentar e enigmas a decifrar. Mas agora, ela tinha algo que antes não possuía: uma direção clara, confiança em seu instinto e a certeza de que cada passo a levaria mais perto do reencontro tão aguardado. O vento soprava forte, trazendo consigo o cheiro da chuva e da terra molhada. Clara entrou na casa, ajustou as cartas e o caderno na bolsa e se preparou para o que viria. Sabia que a noite ainda guardava mistérios, mas também oportunidades. Pela primeira vez em anos, sentiu que estava no caminho certo, pronta para enfrentar tudo o que o passado da fazenda e o desaparecimento de Joaquim reservavam. A manhã seguinte, trouxe uma névoa suave que cobria os campos da fazenda, misturando-se ao cheiro úmido da terra recém-chovida. Clara acordou cedo, ainda com a sensação de que algo a observava. As cartas e o caderno de Joaquim estavam sobre a mesa, e cada página parecia chamar por ela, pedindo para que continuasse sua busca. O medo ainda existia, mas agora misturava-se com uma determinação que crescia a cada instante. Decidida a explorar a parte mais antiga da propriedade, Clara pegou a lanterna e seguiu em direção ao celeiro abandonado, uma construção que raramente visitara. As tábuas rangiam sob seus pés e o vento sussurrava entre as frestas, como se avisasse para que tivesse cuidado. Cada passo parecia guiado por uma força invisível, e ela sentia que estava mais perto de compreender os segredos que envolviam o desaparecimento de Joaquim. Dentro do celeiro, sombras dançavam nas paredes iluminadas pela lanterna. Clara percebeu marcas antigas de mãos nas tábuas, sinais de que alguém já estivera ali antes dela, talvez escondendo algo. O ar tinha um cheiro peculiar, uma mistura de mofo, madeira velha e fumaça apagada há muito tempo. Ela se aproximou de um canto e encontrou um buraco no chão, coberto por palha e detritos. Curiosa, afastou tudo e descobriu uma pequena porta de madeira, trancada com uma ferradura enferrujada. O coração de Clara disparou. Cada objeto parecia contar uma história. Cada detalhe era um pedaço do quebra-cabeça que Joaquim havia deixado para ela. Com esforço, conseguiu levantar a porta, revelando um túnel rústico que descia para o subsolo. O vento frio que emergia dali trouxe uma sensação de urgência e alerta. Ela respirou fundo e entrou, sentindo que a escuridão escondia respostas e talvez perigos inesperados. O túnel conduziu Clara a uma pequena câmara subterrânea, iluminada apenas por uma fresta, que deixava passar a luz do dia. No centro, um mapa detalhado da fazenda e notas de Joaquim estavam espalhados sobre uma pedra lisa. Ela se aproximou, examinando cada símbolo e instrução. Entre eles, algumas letras destacavam-se. Confie apenas no seu instinto. A verdade está próxima, mas a sombra vigia. Clara engoliu em seco. Quem ou o que poderia estar vigiando a fazenda? Enquanto lia, ouviu passos leves na entrada do túnel. O coração disparou, mas a coragem falou mais alto. Ela se escondeu atrás de uma pilha de pedras, segurando a respiração. As sombras se moveram rapidamente e por um instante ela pensou que seria descoberta. Mas o som desapareceu tão rapidamente quanto surgira, deixando apenas o silêncio pesado da câmara. Clara percebeu que não estava sozinha na fazenda e que cada passo dali em diante exigiria cautela. Decidida a seguir em frente, Clara saiu do túnel e caminhou pelo quintal até a mata atrás da propriedade. A névoa tornava o ambiente misterioso e o chão molhado dificultava cada passo. De repente, ela avistou uma pequena cabana escondida entre as árvores, quase invisível à primeira vista. Uma sensação estranha tomou conta dela. Sabia que aquele lugar guardava algo importante. Aproximou-se devagar, os olhos atentos a qualquer movimento. A cabana parecia abandonada, mas sinais recentes de ocupação eram evidentes. Restos de lenha, marcas no chão e um cobertor dobrado sobre uma mesa improvisada. Clara respirou fundo e entrou. No interior,
encontrou mais cartas de Joaquim e um diário que nunca havia visto antes. Ao abrir, percebeu que continha detalhes sobre encontros secretos, ameaças de pessoas desconhecidas e instruções para que ela continuasse sua busca, mesmo diante do perigo. Enquanto lia, uma sensação estranha a fez olhar em volta. A luz da manhã que entrava pela janela revelava sombras que pareciam se mover. Clara engoliu em seco. Por um instante, sentiu que podia ouvir passos do lado de fora, mas o silêncio voltou rapidamente. O medo ainda existia, mas a determinação era mais forte. Ela sabia que precisava continuar, pois cada pista a aproximava de Joaquim e do que realmente havia acontecido. Saindo da cabana, Clara percebeu uma trilha que levava a uma clareira escondida. Seguindo o caminho, encontrou pequenos sinais que Joaquim havia deixado. Pedras empilhadas, marcas discretas e objetos que apenas ela poderia reconhecer. Cada pista era uma mensagem silenciosa, um fio que a guiava pela teia de segredos e mistérios da fazenda. O coração disparava a cada descoberta, mas a esperança crescia ainda mais. No final da trilha, Clara encontrou um tronco caído próximo ao rio, com marcas que indicavam um local de encontro secreto. Ali, encontrou mais uma carta, escrita às pressas, com a letra inconfundível de Joaquim. Clara, se você chegou até aqui, significa que está seguindo o caminho certo. Mas tome cuidado. Nem tudo é o que parece, e algumas sombras ainda a observam. Confie no seu instinto e continue. Eu estarei esperando. As lágrimas vieram aos olhos de Clara. A sensação de proximidade era quase tangível, e pela primeira vez em anos sentiu que não apenas Joaquim estava vivo, mas também que ela estava prestes a encontrá-lo. A fazenda, antes silenciosa e imóvel, agora parecia pulsar com vida, revelando segredos que aguardavam para serem desvendados. Clara respirou fundo, ajustou o diário e as cartas na bolsa e decidiu retornar à casa. Cada passo de volta parecia mais firme, mais confiante. A jornada estava longe de terminar, mas ela sabia que cada descoberta a aproximava do reencontro tão esperado. A noite ainda traria perigos e mistérios, mas a esperança crescia a cada instante, iluminando seu caminho pelas sombras da fazenda. A madrugada chegou silenciosa sobre a fazenda, envolvendo tudo em uma escuridão quase palpável. Clara, ainda com o diário e as cartas de Joaquim, permanecia acordada na sala principal. O lampião tremeluziu, lançando sombras dançantes pelas paredes antigas, e cada ruído, o vento nas árvores, o rangido das tábuas, o som distante do rio, parecia amplificado no silêncio da noite. Ela sabia que precisava agir. Cada pista encontrada até então indicava que alguém observava cada movimento seu e que o perigo estava mais próximo do que jamais imaginara. Mas a determinação falou mais alto. Joaquim estava vivo, e cada passo que desse agora poderia aproximá-la dele. Clara respirou fundo, ajustou a bolsa com as cartas e o diário, e saiu em direção ao galpão, onde os últimos sinais indicavam atividade recente. O caminho estava coberto de névoa, e a luz do lampião iluminava apenas alguns metros à frente. Cada sombra parecia esconder algo, e Clara sentiu o frio da ansiedade percorrer sua espinha. Ela avançou devagar, mantendo os sentidos atentos a qualquer movimento. Ao chegar ao galpão, percebeu marcas novas no chão, pegadas que não eram de cavalo, mas humanas, discretas e rápidas, como se alguém tivesse passado ali apenas minutos antes. Clara engoliu em seco. A sensação de estar sendo seguida aumentou. Cada passo dentro do galpão ecoava, mas não havia sinal de presença visível. Ela se aproximou do fundo, onde havia encontrado anteriormente a caixa de madeira e o caderno de Joaquim. Agora, algo parecia diferente. A caixa estava ligeiramente deslocada, como se alguém a tivesse tocado recentemente. O coração dela disparou. O que isso significava? Joaquim estava perto? Ou havia perigo à espreita? Decidida a continuar, Clara abriu a caixa e revisou as cartas mais uma vez. Uma delas, que ela não havia notado antes, continha instruções claras. Seguir para o antigo celeiro próximo ao rio, onde Joaquim teria deixado um último sinal.
A carta mencionava que a noite seria decisiva e que ela deveria confiar apenas em seu instinto. Clara sentiu o peso da responsabilidade e o frio do medo, mas também a força da esperança que há tanto tempo esperava. Enquanto caminhava em direção ao celeiro, a chuva fina da madrugada começou a cair, misturando-se ao vento frio que soprava pelos campos. Cada passo deixava marcas no barro, que logo eram cobertas pela água e pelo nevoeiro. Clara sentiu que a natureza conspirava com ela, guiando cada movimento e protegendo seus passos do que poderia estar à espreita. Ao chegar ao celeiro, percebeu sinais de atividade recente. Uma lareira improvisada ainda fumegava, e pequenas ferramentas estavam espalhadas, indicando que alguém estivera ali há pouco tempo. Clara avançou com cautela, iluminando cada canto com a lanterna. Entre feixes de madeira e fardos de palha, encontrou uma pequena escada que levava a uma porta lateral pouco usada. Ao subir, sentiu que estava entrando em um espaço que Joaquim havia preparado especialmente para ela, uma espécie de refúgio secreto. Dentro da sala lateral, Clara encontrou mais cartas e um mapa detalhado da fazenda, com marcas que indicavam caminhos, pontos de observação e locais de encontro. Cada detalhe era importante, e ela passou longos minutos estudando cada linha, cada símbolo. O vento soprava pela fresta da janela, trazendo consigo o cheiro da chuva e das árvores molhadas, e com ele uma sensação quase mágica. A certeza de que Joaquim estava ali, não muito longe, e que o reencontro era possível. Mas o perigo não tardou a se revelar. Um estalo próximo chamou sua atenção. Clara girou rapidamente, iluminando com a lanterna, mas não havia ninguém. O barulho repetiu-se desta vez mais próximo. Alguém ou algo estava dentro do celeiro com ela. O medo cresceu, mas a determinação falou mais alto. Ela precisava seguir adiante, e não podia permitir que o terror a paralisasse. Clara lembrou-se de uma instrução de Joaquim: confiar no instinto. Cada som, cada sombra, cada movimento na noite indicava um caminho ou um alerta. Ela começou a se mover silenciosamente pelo celeiro, prestando atenção a detalhes que poderiam passar despercebidos: marcas de sapatos, arranhões na madeira e pequenos objetos deslocados. Cada pista a aproximava de Joaquim e do segredo que ele havia deixado para ela. Seguindo a trilha de sinais, Clara chegou à margem do rio, onde o reflexo da lua na água tornava o ambiente ainda mais misterioso. Ali encontrou uma pequena embarcação amarrada à margem, com restos de corda e um cobertor dobrado. A carta de Joaquim mencionava que aquele seria um ponto de encontro e que ele a aguardaria ali sob a proteção da noite. Clara respirou fundo e sentiu uma emoção que há anos não experimentava. A certeza de que estava próxima de seu marido e de que cada desafio enfrentado até ali não havia sido em vão. Enquanto se aproximava da embarcação, ouviu um sussurro, quase imperceptível, vindo do outro lado do rio. Seu coração disparou, mas a voz era familiar. Era Joaquim. Sem hesitar, Clara atravessou a margem com passos rápidos, guiada pelo som e pelo instinto. E então, entre a névoa e a luz da lua, finalmente o avistou. Joaquim estava ali, vivo, olhando para ela com a mesma intensidade de amor e alívio que ela sentia. O reencontro foi silencioso, mas carregado de emoção. Eles se aproximaram lentamente e as lágrimas vieram aos olhos de Clara. Cada obstáculo, cada medo e cada sombra enfrentada naquela jornada agora parecia ter valido a pena. Joaquim explicou rapidamente o que havia acontecido, os perigos que os separaram, os inimigos que os espreitavam e o esforço para protegê-la mesmo à distância. Enquanto abraçavam-se sob a luz da lua, Clara percebeu que a fazenda, antes cheia de mistérios e segredos, agora parecia abrigar também esperança e vida. A jornada estava longe de terminar, mas o reencontro era a prova de que amor, coragem e determinação poderiam superar qualquer sombra. Pela primeira vez em anos, Clara sentiu que o impossível se tornara real e que o futuro agora podia ser reconstruído, juntos. Antes de começar, se você está gostando da história, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Isso ajuda muito o canal e ainda permite que mais pessoas
conheçam esta história emocionante. Agora, vamos descobrir como Clara e Joaquim finalmente enfrentarão todos os mistérios da fazenda. A manhã seguinte ao reencontro chegou com um sol tímido iluminando a fazenda, dissipando a névoa que havia coberto os campos. Clara e Joaquim permaneceram abraçados na margem do rio, sentindo a presença um do outro depois de tantos anos de separação. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de emoção, lembranças e promessas que agora podiam finalmente cumprir. Apesar do alívio do reencontro, Clara sabia que ainda havia desafios a enfrentar. A fazenda, com seus segredos e sombras, não estava completamente segura. Mas, ao mesmo tempo, a sensação de esperança crescia, e a coragem que os unia tornava qualquer obstáculo mais fácil de enfrentar. Joaquim, segurando a mão de Clara, explicou que havia usado os últimos anos para proteger não apenas a si mesmo, mas principalmente a ela. Cada carta, cada pista, cada esconderijo fora pensado para guiá-la até ele, mesmo à distância. Decidiram começar o dia reorganizando a fazenda. Cada espaço que antes parecia abandonado, cada ferramenta esquecida, agora ganhava novo propósito. Clara sentiu uma satisfação silenciosa ao ver que a vida podia renascer ali, assim como o amor deles. Caminhando pelo celeiro, repararam nas marcas que os haviam guiado e nas pequenas pistas deixadas para trás. A sensação de que a fazenda estava viva, observando e apoiando a união deles, tornou cada esforço ainda mais especial. Enquanto caminhavam pelos campos, Joaquim contou detalhes das ameaças que enfrentara. Havia homens que desejavam separar os dois, mas agora, juntos, se sentiam mais fortes. Clara ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, mas sem medo. Ela sabia que havia passado por tanto, enfrentado perigos e desafios, e que agora nada poderia impedir o recomeço que tanto desejavam. O dia avançava, e a energia da fazenda parecia se renovar junto com eles. Clara encontrou o lugar onde as primeiras pegadas misteriosas haviam surgido, e Joaquim explicou que ali sempre fora um ponto de observação seguro, usado para vigiar a propriedade. Ao perceber o cuidado e planejamento dele, ela sentiu um misto de admiração e amor renovado. O passado difícil não apagava a felicidade do momento. Pelo contrário, fazia cada instante valer ainda mais. Enquanto arrumavam objetos antigos e limpavam os espaços, Clara sentiu uma curiosidade irresistível de revisar cada carta e anotação de Joaquim. Entre páginas amareladas, descobriram histórias que ele nunca contou. Pequenas aventuras, lugares secretos na fazenda e detalhes que só eles poderiam compreender. Cada descoberta trouxe risadas, lembranças e uma sensação de cumplicidade que fortalecia ainda mais o vínculo entre eles. O entardecer chegou, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. Clara e Joaquim se sentaram na varanda, observando o rio refletindo a luz suave do pôr do sol. Pela primeira vez em anos, a fazenda parecia completa, cheia de vida, e o silêncio já não era assustador, mas reconfortante. Cada detalhe, desde o balançar das árvores até o canto distante dos pássaros, reforçava que eles estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, seguros e prontos para recomeçar. Antes de encerrar o dia, Clara voltou ao galpão para guardar as cartas e o caderno de Joaquim em um local seguro. Enquanto organizava cada item, sentiu que aquela história, cheia de mistério e emoção, poderia agora inspirar outros a enfrentar desafios e acreditar na força do amor e da coragem. Ela sorriu, lembrando-se de cada passo da jornada e de como cada obstáculo havia fortalecido a união deles. Ao fechar o galpão, Joaquim se aproximou, segurou sua mão e disse: "Agora podemos finalmente viver sem medo, Clara. O passado nos trouxe até aqui, mas o futuro é nosso." Ela sorriu e respondeu com a mesma intensidade: "Sim, juntos podemos reconstruir tudo e fazer desta fazenda um lugar de vida, esperança e amor." Enquanto a noite caía, Clara e Joaquim permaneceram juntos na varanda, olhando as estrelas que começavam a brilhar. A fazenda, que antes parecia cheia de mistérios e sombras, agora se tornava um lar novamente, pronto para receber não apenas a vida deles, mas também histórias que poderiam ser contadas por gerações. Cada momento de tensão,
cada medo enfrentado, cada lágrima derramada, finalmente se transformara em alegria, paz e amor. E para você que acompanhou até aqui, quero pedir que deixe uma palavra nos comentários, algo que resuma como essa história te fez sentir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vai ser incrível saber que esta história emocionante está chegando a muitas pessoas, inspirando coragem, esperança e fé no amor verdadeiro. Cada like, comentário e compartilhamento ajuda a manter histórias como esta vivas, e você faz parte disso. Clara e Joaquim agora tinham a certeza de que nenhum obstáculo poderia separá-los novamente. A fazenda se tornara um símbolo de resiliência e amor, e eles sabiam que cada dia dali em diante seria vivido com a intensidade que apenas quem enfrentou o impossível poderia compreender. O futuro era deles, cheio de luz, vida e possibilidades.